Irmãos, neste mês fizemos uma minissérie sobre o Natal. Eu tenho intitulado esta minissérie Onde Brota a Esperança, e baseado neste tema, na primeira mensagem vimos a promessa do Natal e estudamos algumas passagens do Antigo Testamento que claramente profetizava ou prometia que um descendente de uma mulher viria e ele esmagaria a cabeça da serpente. Esse mesmo descendente seria aquele que viria também da linhagem de Abraão, conhecido como o pai da fé, e que deste prometido todas as famílias da terra seriam abençoadas, conforme Gênesis 12, e que também dentro das tribos de Israel ele seria o cetro, o leão da tribo de Judá, conforme diz Gênesis capítulo 49. Ele não somente seria o prometido que esmagaria a cabeça da serpente, mas ele também seria o rei, aquele que descenderia de Davi, pelo qual o próprio Senhor prometeu, dizendo que de Davi viria aquele que reinaria para sempre. Na segunda mensagem, irmãos, após falarmos sobre as promessas do Natal, nós falamos não somente as promessas do Natal, mas falamos sobre as providências do Natal. E eu fiz alguns recortes dos evangelhos onde o Senhor usa meios humanos, circunstâncias adversas, para convergir para o advento natalino. Então a gente viu o decreto de um imperador, e que por causa deste decreto, José e Maria precisou ir até Belém, pois eles não moravam lá, eles moravam a 150 quilômetros de Belém. Por causa desse decreto, então, José e Maria tiveram em Belém a natividade, o nascimento do Messias, e ali a gente viu a providência ordinária de Deus, por meio de panos, por meio de uma manjedoura, e também pela adoração de simples pastores, que apacentavam no campo nas vigílias da noite. Então, na segunda mensagem, a gente viu as providências do Natal, que Deus usou meios humanos para convergir para a sua glória. Hoje, irmãos, eu quero falar sobre a proclamação do Natal. Esta proclamação que, apesar de ter sido Deus ter usado aspectos humanos e providenciado a convergência dos fatos para o cumprimento das promessas e profecias, este Natal ele foi anunciado, ele foi proclamado. E a Bíblia claramente mostra momentos aonde Deus, através de seres angelicais e também através dos seus servos, eles proclamaram o Natal. Então, nesta noite, irmãos, por assim dizer, natalina, né? Hoje sendo o culto natalino, eu quero falar justamente sobre isso. Quando você desejar a alguém um Feliz Natal, que você não deseje apenas palavras como um jargão social, mas se você disser a alguém um Feliz Natal, que esta frase possa estar carregada de significado, sobretudo a proclamação de que o Rei, o Senhor, o Filho de Deus, veio ao mundo e ele traz paz à terra a todos os homens, pelo qual, assim, o recebem como Senhor e Salvador. Então, o meu objetivo hoje, irmãos, a proclamar a mensagem do Natal, é dizer que Deus, ele não deixou escondido as boas novas de salvação, sobretudo esta salvação proclamada pelos anjos, reiterada pelos servos de Deus e profetas,
ela deve ser anunciada ainda hoje. Depois de 2000 anos, a Igreja de Jesus, ela tem a obrigação, e mais do que a obrigação, a santa alegria da proclamação do Natal. Eu quero que você vá comigo para Lucas capítulo 1, e eu queria recortar a primeira mensagem natalina da proclamação angelical. E neste aspecto, eu quero dizer aos irmãos que a mensagem natalina, ela sobretudo deve produzir fé. Fé. Lucas capítulo 1, a partir do versículos 26, assim diz a palavra de Deus. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com as suas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondeu o anjo e disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Vamos ficar até aqui na leitura da palavra santa do Senhor. O anjo Gabriel, como sendo um dos mensageiros de Deus, e que não é a primeira vez que ele aparece nas Escrituras, por exemplo, o próprio profeta Daniel recebeu a visita do anjo Gabriel, que significa justamente mensageiro de Deus, sendo ele porta-voz de uma importante mensagem, de uma importante proclamação. Em Daniel capítulo 8 e em Daniel capítulo 9, o anjo Gabriel apareceu para o profeta naquela ocasião para dizer que Israel seria redimida, para dizer que a nação seria restaurada e que um dia Deus haveria de restituir o trono caído de Davi. Nesta ocasião, lá no profeta Daniel, no Antigo Testamento, a proclamação foi uma proclamação escatológica, uma proclamação para muitos dias. Mais uma vez, o anjo Gabriel aparece no cenário e agora ele está pensando da época de Daniel para a época de Maria, vamos dizer aqui, pelo menos 600 anos de diferença. E agora, mais uma vez, este porta-voz de Deus aparece. E a Bíblia diz aqui, irmãos, que ele traz uma outra mensagem. A mensagem do nascimento do Filho do Altíssimo, o Filho de Deus, que também seria homem, que nasceria de mulher, conforme havia sido anunciado, conforme havia sido proclamado pelos profetas. E agora ele está junto daquela mulher, daquela jovem, daquela moça chamada Maria, e assim ele descortina a revelação divina, a proclamação do Natal.
Percebam, irmãos, que o texto nos diz que ele disse a Maria que o ente que nasceria do seu ventre seria chamado o Filho do Altíssimo, versículo 32, o texto que acabamos de ler. E no versículo 35, o texto nos diz que esta criança que nasceria, que se geraria naquele ventre, seria concebida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Irmãos, perceba que o nascimento de Jesus requer fé. Porque, humanamente falando, este fato que está sendo proclamado pelo anjo, humanamente falando, seria impossível de acontecer. Aquela moça judia, virgem, ela conceber, ela poder gerar no seu ventre um bebê, e este ventre sendo gerado pelo poder do Altíssimo, pelo poder do Espírito Santo. Eu sei que às vezes, irmãos, nós estamos tão envolvidos com os preparativos natalinos que esquecemos que a proclamação angelical a Maria exigiu-se dela muita fé. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que ela de forma legítima, mas preocupada, ela diz ao anjo: como acontecerá isso? Será que nós falaríamos a mesma coisa para o anjo? E aqui eu não estou dizendo que ela questionou, que ela não teve fé suficiente para acreditar no milagre. Mas para Maria, algo não fazia sentido. Porque humanamente falando, o texto claramente diz, que ela diz: como acontecerá isso? Como acontecerá? Porque eu sou virgem, eu não conheço homem algum. Então o anjo disse: Maria, não tenha medo. Não tenha medo, porque aquele que vai ser gerado no teu ventre será pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, percebam que Maria precisou primeiro crer para depois entender. Às vezes na nossa mente moderna, na nossa mente humana e moderna, nós queremos evidências, nós queremos explicações, não é verdade? Às vezes a nossa fé, na realidade, nada mais é do que um apanhado de informações, pelo qual eu preciso entender para depois crer. Claro, irmãos, eu não estou dizendo que a nossa fé ela é no escuro. Isso seria fideísmo, isso seria uma outra coisa a não ser fé. Mas a fé verdadeira, na realidade, antes ela crê, para depois entender. Perceba, irmãos, aí no versículo 34, o texto disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Maria era uma jovem, era um ser humano como eu e você. E acredito eu, irmãos, que o questionamento de Maria é legítimo, mas ela precisava confiar. Ela precisava confiar na proclamação angelical de que ela seria detentora da graça sobremodo abundante entre os homens, pelo qual ela nem entendeu a saudação do anjo: pois tu és bendita entre as mulheres, e assim foste
agraciada. Porque Maria seria aquela que geraria no seu ventre, irmãos, o Santo de Deus. O texto é claro, irmãos. Maria pediu informações, mas no momento o que ela recebeu é que ela seria a detentora da graça divina para poder trazer ao mundo o Filho de Deus, e que este processo, que seria humano e ao mesmo tempo divino, do seu ventre nasceria o Rei dos Reis, mas ao mesmo tempo um bebê que cresceria naquele ventre. E eu posso, irmãos, fazer uma conclusão óbvia de que Maria teve todas as sensações que uma grávida teve. E as irmãs que já passaram pela gravidez devem bem saber, há diferenças entre uma e outra, mas no geral, as mesmas sensações. Ao mesmo tempo que Maria talvez sentia os enjoos, Maria sentia o seu corpo modificar. Ao mesmo tempo, a Bíblia diz que ela guardava no seu coração a identidade daquele menino que foi proclamado pelo anjo, o Filho do Deus Altíssimo, conforme o versículo 32. E que ele reinará no trono de Davi. E no versículo 33, ele reinará para sempre. Mas como acreditar nisso, se não for pela fé, irmãos? E é pela fé que Maria diz ao anjo que ela está pronta a fazer exatamente o que Deus quer que ela faça. Após a revelação, irmãos, veja comigo o versículo 38. Versículo 38, a Bíblia diz que então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Eu pergunto a você, Maria teve fé? Eu não tenho dúvidas. A resposta de Maria nos faz concluir seguramente, apesar dela não entender tudo, ela poderia descansar na proclamação do Natal, porque é uma mensagem de fé, irmãos. É uma mensagem de fé. E o próprio anjo tinha dito a Maria: não temas, Maria. Veja versículo 37. Não temas, Maria, porque para Deus nada é impossível. Só basta crer, acreditar. Mas não somente Maria, irmãos, acreditou pela fé, mas também o seu noivo prometido acreditou. Eu queria que você fosse comigo agora para Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. O Evangelho de Lucas não registra como Deus trabalhou no coração de José, o seu noivo pretendido, mas o Evangelho de Mateus claramente nos ensina. Mateus capítulo 1, versículos de 20 a 23. Na realidade, a partir do versículo 18. Com a sua Bíblia aberta, não feche a sua Bíblia. O que importa é a palavra de Deus nesta noite. Mateus 1,18 diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebida do Espírito Santo. E a gente viu o que aconteceu em Lucas, como isso se deu. Verso 19, então José, seu marido, a palavra aí é seu prometido, sendo justo e não queria infamar,
tentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está é gerado do Espírito Santo. E dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Também José, irmãos, conforme a Bíblia diz que era um homem justo, da descendência de Davi, sabemos que ele nasceu em Belém, mas morava a 150 quilômetros, ou seja, ao norte, na Galileia. Este homem de trabalho braçal, pois a Bíblia diz que ele era um artífice, um construtor, um carpinteiro. Este homem justo, temente a Deus, assim como muitos judeus, entre famílias, entre clãs, foi prometido a uma jovem, que o nome é Maria. Só que em um belo tempo, um belo dia, parece que tudo foi de cabeça para o ar. A sua noiva estava grávida. Mas como pode isso? Porque eu não tive relação com ela. O que é que um homem pensaria? O que é que qualquer pessoa humanamente pensaria? Maria traiu José. E o texto diz, irmãos, que José quis romper com o compromisso. Veja, irmãos, o versículo 19. José sendo justo, a ideia é alguém alinhado com a vontade, o pensamento de Deus. Ele não quis infamar Maria, porque por direito, irmãos, conforme a lei de Moisés, sabe o que José poderia ter feito? Ele poderia ter denunciado Maria. E Maria poderia ter sido apedrejada, conforme o rigor da lei de Moisés. Mas sendo ele um homem justo, e que certamente a amava, ele não quis infamá-la. E o texto diz que ele secretamente quis deixá-la. Eu fiquei imaginando como é que um noivo romperia um noivado naquela ocasião de forma secreta. Fiquei imaginando isso, sabe? Porque temos aqui uma lacuna de espaço, né? Sociológico, cultural muito grande. E a gente tende a transportar o noivado daquela época para hoje. Mas a Bíblia diz que ele quis deixá-la secretamente. Mas naquela noite, que certamente ele foi assaltado por muitos pensamentos, em um momento que José dorme, o anjo aparece para ele e diz: José, não tenha medo de receber Maria por esposa, porque o que está em seu ventre... Aí ele diz a mesma coisa que ele disse a Maria. O que está no seu ventre é um ente santo. E este ente santo foi gerado pelo poder do Espírito Santo. E José respeitosamente, irmãos, a Bíblia diz no versículo 24, atenção, que José respeitosamente
Após despertar do sono, ele recebe Maria por mulher. Então vamos consumar o casamento no sentido no sentido da promessa, né? Um estava prometido para o outro. Então vamos consumar, porque a barriga ia crescer, não ia? Vamos consumar. Mas no versículo 25, o texto diz que ele não Veja o texto aí no verso 25. José não a conheceu. Ele não teve nenhum tipo de contato de marido e esposa. Porque de forma respeitosa ele entendia que aqueles 9 meses que estaria sendo gerado no ventre de Maria, o ente santo de Deus, seria aquele que salvaria Israel. E 9 meses o homem segurou. Pela fé, irmãos, para glorificar o Senhor. Eu não tenho dúvidas, irmãos, eu não tenho dúvidas que o Natal é uma proclamação de fé. Escute, José obedeceu pela fé, certamente não entendeu tudo, e nem precisava entender, mas ele obedeceu, e ele não a conheceu até os 9 meses. Depois, claramente, ele a recebe por esposa, de fato consumado, porque Maria tem outros filhos. Inclusive a Bíblia diz que ele não a conheceu até dar à luz. E Jesus foi o seu, por assim dizer, primogênito. José obedeceu e Maria também obedeceu. E os dois, pela fé, sem entender muita coisa, pelo qual a vida dos dois vieram de ficar de cabeça para baixo. Mas pela fé, pela proclamação do anjo, eles acreditaram. Porque, irmãos, a fé vem antes da compreensão. A fé vem antes da compreensão. Não estou dizendo que não podemos buscar compreender. Ora, Maria tentou compreender. Como assim? O que é que vai acontecer? Mas tem momentos, irmãos, que Deus não vai nos explicar. Mas Ele vai dizer, creia, porque o que eu prometi será cumprido. Assim também é a proclamação do Natal, irmãos. Sem fé, o Natal sem fé é um Natal que não pode agradar a Deus. Então, quando tivermos reunidos, talvez na véspera de Natal, entre familiares e amigos, lembra disso. Esta celebração é uma proclamação de fé. Porque há mais de 2000 anos atrás, um menino nasceu e fez um reboliço na história de um jovem e de uma moça. E pela fé, eles creram no Senhor. Amém, irmãos? Mas o Natal não é somente uma proclamação de fé. O Natal é uma proclamação de amor. E eu quero mostrar isso a vocês através da vida de um homem chamado Zacarias. Lucas capítulo 1. Agora volte para o Evangelho de Lucas, aonde começamos. Lucas capítulo 1 descreve bem quem era este homem. Eu vou me deter do versículo 57 em diante, mas antes quero fazer um apanhado biográfico deste homem. Lucas capítulo 1 diz que este homem chamado Zacarias era casado com uma mulher chamada Isabel. Eles dois eram da descendência de Arão, eram levitas. Inclusive a Bíblia diz em Lucas 1, verso 5, que não vou ler,
Ele era da linhagem de Abias e ele servia como sacerdote. Homem justo diante de Deus, verso 6, e que vivia segundo a lei, irrepreensível, também versículo 6. Não tiveram filhos, casal idoso, e que servia ao Senhor, e ele exercia o sacerdócio, versículo 8 do capítulo 1 de Lucas. E ele estava escalado, irmãos. Na época que Jesus nasceu, ou melhor dizendo, na época que o anjo haveria de anunciar a Maria, 3 meses antes, ele estava escalado para o serviço sacerdotal, melhor dizendo, 1 ano e 2 meses, 3 mais 9, pelo qual a Bíblia diz, veja agora, irmãos, Lucas 1, versículo 11, quem é que aparece para Zacarias, quando ele estava ministrando no templo? O anjo do Senhor. Capítulo 1, versículo 11. Mais uma vez o anjo do Senhor, aparecendo àquele homem justo, velho, que servia no templo. E a Bíblia diz que o anjo apareceu para ele e revelou-se para ele e deu-lhe uma promessa dizendo: Zacarias, Isabel vai ficar grávida. Uma idosa? Não parece com outro texto do Antigo Testamento? É interessante como Deus repete a história da redenção. E ele estava ali ao serviço do Senhor no incensário, e o texto diz que ele questiona. Veja comigo, irmãos, versículo 18. Lucas capítulo 1, versículo 18. Então disse Zacarias ao anjo: como saberei isto, pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade? Você percebe que ele questionou? Igual como Maria fez. Só que, nesta ocasião, como Deus conhece o coração, o versículo 20, olha o versículo 20, irmãos, a Bíblia diz que após o anjo Gabriel responder a ele que ele assiste diante de Deus, o versículo 20, o anjo Gabriel diz a Zacarias: Zacarias, você vai ficar mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo há de se cumprir. Você percebe, irmãos, que diferentemente de Maria, Zacarias ele teve uma dúvida, mas não uma dúvida confiante. Às vezes temos dúvidas, mas confiando que Deus está fazendo o melhor. Segundo esse texto, eu posso concluir que Zacarias duvidou no sentido de incredulidade. E aqui uma primeira aplicação. Você pode ser um idoso, uma idosa, uma pessoa de muita fé de tempo, mas pode ser que você não tenha vivido pela fé e tem duvidado no seu coração de Deus e do poder do Senhor. Irmãos, tenhamos cuidado, porque a fé, ela não é estanque, ela não vem pronta. A fé é um processo no nosso coração e deve ser cultivada. Este homem idoso, um homem justo, a Bíblia diz que ele era um crente, mas vendo um anjo, ouvindo um anjo, ele duvidou. E o texto diz: porque duvidaste, ficarás mudo. Aí lá vai, irmãos, você vai ler em casa depois, se quiser, o texto. Lá vai Zacarias saindo do templo, e ele sem falar, acenando para as pessoas, e as pessoas sem saber o que aconteceu. Até que ele não disse, né, mas ele descreveu o que aconteceria. Irmãos,
este sinal do silêncio de Zacarias, pelo poder impositivo de Deus, mostrou que o Natal deve ser proclamado pela fé. Mesmo muitas vezes não entendendo, mas precisamos crer. E após os 9 meses, irmãos, após Isabel ter o bebê, e sabemos quem foi este bebê, não sabemos? João Batista, ou o que batizava. Na hora da circuncisão do menino, na hora do menino receber o nome, a Bíblia vai dizer no contexto que Isabel, sabendo que o nome do menino seria João, e a Bíblia diz, irmãos, que eles questionam: ora, não tem ninguém na tua descendência com este nome? E a Bíblia diz que Zacarias pede uma tábua, e com a tábua ele escreve: o nome do menino será João, porque assim disse o anjo. Zacarias estava pronto. E após acontecer isso, irmãos, o texto sagrado nos diz, agora vá comigo para o versículo 57. A partir do versículo 57, melhor dizendo, o versículo 60, quando Isabel disse: não, porém será chamado João. Versículo 62, e perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamasse, e pedindo ele em uma tabuinha, versículo 63, ele escreveu: será João, e todos ficaram maravilhados. E versículo 64, logo a sua boca abriu, e a língua se lhe soltou, e louvor a Deus. Passou 9 meses, caladinho, João. Você não teve fé para proclamar o Natal? Então fique 9 meses, até que você entenda que quem manda sou eu. E após ele acreditar, claro, certamente ele já havia acreditado, a língua se soltou. E ele rompe, irmãos, em um belo hino, um cântico ao Senhor, que está descrito a partir do versículo 66 em diante, e que os irmãos podem depois ler. Este cântico que Zacarias proclamou. Neste cântico, eu quero apenas extrair o versículo 76. Ele falando de João Batista, ele diz: e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos. Aqui resume-se o ministério de João Batista. Ele veio aplanar, ele veio endireitar os caminhos que o Messias havia de andar. E por isso que João Batista batiza Jesus no Rio Jordão, 30 anos depois, e Jesus começa o seu ministério público, irmãos. Irmãos, deixa eu dizer a vocês que na proclamação do amor, a palavra João, atenção, irmãos, aqui. Eu não sei se você conhece o significado da palavra João. Mas a palavra João significa filho da graça. E a proclamação do Natal, sobretudo, é a proclamação do amor, da graça de Deus aos homens. Amém, irmãos? E o nome Jesus, que seria o outro menino, por assim dizer, é Deus salva. Porque Deus salva pela graça, irmãos. A graça vai adiante.
abrindo as portas do coração dos homens. Como é que vai ser o nome do menino, Zacarias? João. Mas não tem ninguém com esse nome, Zacarias. Assim será, porque significa filho da graça. Eu pergunto a vocês, irmãos, Isabel foi agraciada, sendo ela velha e estéril, a dar à luz? Claro. Assim como Zacarias, já velho, teve um filho, que seria o profeta de Deus, o cumprimento daquele que viria um pouco antes do Messias. 3 meses depois, Maria recebe a visita do anjo e ela vai visitar então a sua ente querida, e a Bíblia diz que quando elas se encontram, os meninos saltam nos ventres. E tanto Isabel como Maria cantaram um cântico recheado do amor de Deus aos homens. A graça de Deus invade a humanidade por meio de João e mais ainda, sobretudo, por meio de Jesus Cristo. Para a gente ir para o terceiro ponto dessa mensagem, irmãos, veja comigo versículos 78 e 79 do Cântico de Zacarias. Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto vos visitou, para iluminar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Que texto! Mas eu quero de novo ler o versículo 78. Pode ser que você pulou aí uma figura de linguagem que é mencionado quem é Jesus, porque ele está falando justamente do Messias. O versículo 78, o texto diz, atenção: pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto vos visitou. A alvorada do Oriente, um sol que resplandece, era o Messias despontando pela proclamação do amor do Natal, irmãos. Eu sei que o mundo não entende isso, mas quando eu vejo a cidade toda iluminada, mesmo reclamando da taxa de iluminação pública, não é, Vi? Que veio quase R$40. Mas quando eu vejo a cidade iluminada, mesmo sem eles saberem, versículo 78, irmãos, o sol está iluminado, o Messias já veio, Jesus nasceu. Esse é o maior amor para os homens, irmãos. Esse é o maior presente que a humanidade poderia receber. A proclamação do Natal, irmãos, é uma proclamação de amor. O Natal, naquela manjedoura, na proclamação dos anjos aos pastores, quando eles disseram paz na terra aos homens de boa vontade, ele está dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira que presenteou a humanidade com o maior de todos os presentes. Em terceiro e último lugar, irmãos, o Natal deve ser um Natal de esperança. Capítulo 2, versículo 25 de Lucas. Eu peço ainda a sua atenção por alguns poucos minutos. Capítulo 2, versículo 25. Olha o que esse texto maravilhoso diz. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era... Vocês estão comigo ainda?
Ou já estão pensando em outras coisas? Olhe, versículo 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era... E este homem era justo e temente a Deus, esperando, atenção a esta frase, esperando a consolação de Israel, e o Espírito estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para que ele procedesse segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, o qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Esta última cena, irmãos, é de um homem judeu também, que a Bíblia diz que era um homem justo, e atenção, ele esperava a consolação de Israel. E esta é a ideia da esperança. A esperança não é a última que morre. Para o crente, irmãos, a esperança nunca morre. Para o mundo pode morrer, porque o mundo não tem esperança. O mundo jaz em uma mera expectativa, se nem sabe se vai acontecer ou não. O povo diz: eu tenho esperança que as coisas vão mudar. Isso não é esperança. Esperança é descansar naquilo que nós sabemos que há de se completar. Seja nesta geração, seja na futura, mas um dia o desfecho da história é o desfecho esperançoso do povo de Deus, que agora está lamentando, que agora está gemendo, mas espera com paciência todas as promessas se completarem. E este homem, de forma muito peculiar, ele tinha uma promessa particular. Irmãos, não é sempre que isso mostra na Bíblia, não. Na realidade, você conta nos dedos uma promessa específica para alguém. E aqui a Bíblia diz que o Espírito Santo havia dito a este Simeão que ele não morreria antes de ver com os seus próprios olhos a salvação de Israel. 3 vezes o Espírito Santo é mencionado nesses versículos. Porque agora não é mais o anjo do Senhor, não é mais um ser angelical, mas agora é o próprio Deus, pelo Espírito Santo, revelando a este homem justo que ele não morreria sem antes ver a consolação. Aí eu posso imaginar Maria e José entrando no pátio das mulheres, ou talvez no pátio dos gentios, porque ela não poderia estar no átrio interior, que era só para homens. Aqui eles foram cumprir os votos, muito provavelmente, eu diria até certamente, os 40 dias após a purificação de Maria, que é o que uma mulher ficava, a lei de Moisés dizia, após o parto, 40 dias impura, apenas no aspecto simbólico de santidade ao Senhor, nesse sentido da purificação para entrar no templo. Aqui o texto não diz, eu estou fazendo com passagens cruzadas do texto de Levítico, para dizer de forma tranquila, porque a Bíblia diz que Maria e José foram cumprir a lei de Moisés. E nós não precisamos imaginar qual era o ritual. Eu acredito que foi o ritual da purificação de Maria, em sacrifício de gratidão a Deus,
inclusive oferecesse rolinhas. Eles eram pobres, eles não tinham dinheiro para comprar um cordeiro. O fato é, irmãos, que este homem chamado Simeão, a Bíblia diz, veja o texto, irmãos, versículo 27, que pelo Espírito ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus. Então, quando ele viu, versículo 28, a Bíblia diz que então ele tomou nos braços o menino e ele louvou a Deus e disse, agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação. No menino, eu fico imaginando, talvez ele pegou aquele menino no braço, não sei, a posição, e ele proferiu essas palavras, Senhor, eu posso morrer agora, Senhor, eu posso ser despedido agora, porque eu vi com os meus próprios olhos a esperança de Israel, aquele que consolará Israel, aquele que trará paz, aquele que trará a luz. E agora ele diz a partir do versículo 31, atenção, o qual tu preparaste perante a face de todos os povos. A promessa sim era para Simeão, mas também a promessa é para todos os povos, de que este menino trará paz, consolo e esperança às nações. Versículo 32, ele é a luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Agora Simeão, como um profeta, ele diz que tanto Israel como todas as nações em Jesus, naquele menino, eles podem depositar a sua esperança. Porque só Jesus, irmãos, escute, só Jesus traz consolo a um coração aflito. Só Jesus traz a paz que excede todo o entendimento. Só Jesus dá a esperança a um mundo sem Deus. Não coloque a sua expectativa em políticos. Não coloque a sua expectativa na economia. Não coloque a sua expectativa em nada a não ser em Jesus. E Simeão disse isso. Consolo, paz e esperança. A esperança, irmãos, a esperança que é a proclamação do Natal, mostra que a história agora caminha para a consumação, porque a Bíblia diz que Jesus cresceu em seu ministério público, ele mostrou quem ele era, o que ele veio fazer, e na cruz ele consumou. A história do Calvário é a consumação da salvação dos homens, e o poder da ressurreição nos dá a esperança escatológica de que ele voltará. Quando você der um Feliz Natal para alguém, irmãos, lembra, você está dizendo, Jesus já veio e Jesus voltará, porque esta é a esperança do Natal. Ele não só veio e nos abandonou, ele veio e disse, não se turbe o vosso coração, eu voltarei, e aonde eu estiver, vocês estarão comigo mesmo. Estamos, irmãos, rumando, escute, o Natal é a proclamação que estamos rumando para a casa do Pai. E lá celebraremos o Cordeiro, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que neste Natal, irmãos, vocês celebrem
a fé. Mesmo sem acreditar, mesmo sem entender, sem acreditar não, sem entender, celebrem a fé. Celebrem o amor, irmãos. Qual era o presente que você queria ganhar de Natal? Se você tem Jesus, você já tem o maior de todos os presentes. Celebre a esperança. Ele voltará. Os rabinos em Israel, os ortodoxos, eles vão para o monte, eles vão para o Muro das Lamentações e eles clamam dizendo: ó vem, Emanuel. O Emanuel já veio. Deus conosco. Ele está presente agora. E a Bíblia diz que ele voltará. Que tenhamos, irmãos, um verdadeiro Feliz Natal, com fé, amor e esperança. Obrigado, Senhor, por tua palavra. E que essas três verdades, que é a proclamação do Natal, seja real em nosso coração. Fé para crer, amor para proclamar, esperança para aguardar o Filho de Deus. No momento que queremos questionar, no momento que queremos vacilar, no momento que queremos olhar para trás, no momento que queremos de alguma forma duvidar do Senhor, aumenta a nossa fé. Que possamos olhar para a manjedoura, mas também para a cruz, para o túmulo vazio e para a volta do Senhor. Nos enche de fé e de amor, para proclamar aos homens que Jesus já veio, e Ele veio para salvar o pecador, para salvar aquele que está perdido. Este é o maior amor, esta é a maior manifestação de graça e amor. E que só Jesus traz esperança ao coração. Que tristeza, Senhor, pessoas têm a esperança nas coisas do aqui e agora, nos homens, na política, na economia. Tem gente que tem esperança até no ansiolítico, num comprimido. Que tristeza, Senhor. Que possamos ter essa esperança que Simeão teve, o consolo da salvação de Israel. E que pelo poder do Espírito Santo, em paz sejamos consolados. Mesmo na mais alta noite escura da alma, mesmo quando andarmos pelo vale da sombra da morte, Jesus é o nosso consolo. Só Ele nos traz essa paz. E que a esperança que temos é que Ele está conosco e que Ele voltará para nos levar. Fé para crer, amor para proclamar, esperança para aguardar. Este é o verdadeiro significado do Natal em Jesus. E é assim que nós cremos, orando, descansando no Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém.